mais uma das principais revoltas regenciais, a Balaiada, ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Por que Balaiada? É assim que a gente começa. Porque se você se lembrar do nome, vai ficar mais fácil lembrar das causas, dos objetivos e do desfecho dessa revolta regencial e das outras também, né? A Balaiada tem esse nome em referência a um dos seus principais líderes, o senhor Manuel Francisco dos Anjos, um homem pobre, fabricante de cestos, que a gente até hoje costuma chamar de balaio. E como o senhor Manuel foi uma liderança expressiva, né, de expressão, a história dele, os motivos que levam ele a se revoltar contra as regências, contra o período, contra o governo provincial do Maranhão, são motivos que vão te deixar sensibilizado, eu tenho certeza disso. E aí o senhor Manuel, um dos líderes com essa história comovente, fabricante de balaios, é o responsável pelo nome dessa revolta que a gente está vendo aqui agora. Pois é, se ele é um fabricante de balaios, então o senhor Manuel não é um cara rico, né? É um artesão, podemos chamá-lo assim. Uma pessoa que está entre tantas outras lá no Maranhão, lutando para sobreviver. Então, entre as causas da balaiada, você já deve imaginar que está a dura realidade, a miséria do Maranhão, por conta da classe social que um dos líderes pertence. Mas a gente precisa fazer uma ressalva aqui, você precisa estar atento a esse detalhe. Senhor Manuel é pobre, é um dos líderes e outros pobres também vão participar. Mas isso não significa que a balaiada foi feita unicamente ou exclusivamente de gente pobre. Há também, assim como em outra revolta regencial, você deve estar fazendo a associação aí agora, há também a participação de ricos. Você se lembra lá da cabanagem? É parecido. A cabanagem no Pará também tem uma participação mesclada. A camada pobre que vai para o combate, que engrossa o couro, mas a camada rica, a elite, os fazendeiros, que estão promovendo discussões políticas, que estão insatisfeitos com uma coisa ou com outra, e aí vai acabar juntando forças, ou no mínimo, se não juntar força, te explico isso melhor daqui a pouco, porque tem uma parte aqui dessa galera rica, tem uma parte dessa galera pobre que não vai se unir totalmente, mas que vai acabar ampliando o alcance da balaiada, certo? Vai acabar dando mais trabalho para o governo regencial reprimir. Você vai entender isso daqui a pouco. Quais as causas, então, dessa galera, tanto pobre quanto rica, está se revoltando no meio do período regencial? Se tem gente pobre, um dos motivos é a miséria. Então, eles vão aproveitar esse contexto de revolta, de muitas revoltas no Brasil, e apresentar suas reivindicações de melhorias de vida. Os balaios e outros tantos pobres lá no Maranhão. O alistamento obrigatório, o recrutamento obrigatório, que também foi causa da revolta sabinada lá na Bahia. Importante você conseguir fazer esses links, né? Talvez relacionar uma revolta com outra. Então veja, a miséria também foi causa da cabanagem. A mesclagem de pobres com ricos também aconteceu na cabanagem. Aqui, o alistamento também foi uma causa da sabinada. Vou repetir. Assim como lá na Bahia, no Maranhão, muitas pessoas, muitos trabalhadores, camponeses, estão sendo recrutados obrigatoriamente para reprimir as muitas revoltas que estão explodindo no Brasil todo. Então o governo está recrutando para o Exército, para a Guarda Nacional, e aí no recrutamento obrigatório não tem como falar não, né?
É sua obrigação perante a nação, você pode responder legalmente se você se recusar a servir às Forças Armadas, ao Exército, à Guarda Nacional. E aí esse alistamento também está sendo causa da balaiada. Por quê? Pense, por exemplo, o senhor Manuel com algum filho e esse filho é recrutado para ir reprimir alguma revolta, para ser um combatente do lado do governo. Ele está perdendo mão de obra, concorda comigo? E aí ele tinha o filho como principal ajudante, agora ele vai perder o filho, o irmão, o pai, alguém da família vai deixar de trabalhar com ele fabricando balaios para ir acudir o governo. Então isso está desagradando geral lá no Maranhão. E a galera rica, agora esse motivo de baixo, essa causa de baixo, a elite está descontente com causas políticas. Mesma coisa da cabanagem também. Existe um governo provincial que é autoritário, que está fazendo coisas que uma galera não está gostando, e aí esses fazendeiros ricos vão manifestar essa insatisfação na balaiada. Então veja, dá pra gente encontrar um padrão aqui. Pobres geralmente se revoltando contra a miséria, por um governo que atenda a eles, que faça alguma coisa por eles, né? E ricos se manifestando por questões políticas, liberais criticando o autoritarismo de conservadores. Lembra disso? Então é isso. Ricos mais no lance político, pobres mais no lance de sobrevivência, né? Pedindo socorro por essa vida miserável que eles estão levando. Qual é o grande objetivo ou os grandes objetivos? Melhorias sociais, óbvio, gente pobre, miserável, querendo uma ajuda, melhorar de vida, faz alguma coisa por mim, governo. Se desse certo, se eles não tivessem sido reprimidos, esses ricos assumiriam a política e uma república seria formada. Como se trata de uma revolta que mistura pobres e ricos, chegou a se tocar numa proposta de reforma agrária. Sim, senhores. Os ricos, muitos deles, não viram esse objetivo com bons olhos. Esse tipo de pauta, esse tipo de objetivo nunca será unânime logo de cara. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Alguém levantou essa bandeira. Na nossa República Maranhense, nós vamos dividir as terras de maneira mais igual para diminuir a pobreza na nossa província. Alguém levantou essa bandeira, alguém falou isso, mas não significa que havia unanimidade, que todos concordavam com essa ideia, ok? Agora vem comigo para o desenrolar da balaiada, porque é importante, a balaiada não foi um único momento, um único movimento, pobres que se misturaram com ricos e pronto, acabou. Não, não é bem assim. Vamos entender as fases e o desenrolar e o ampliar da balaiada. Gosto disso, vem comigo. A balaiada começa com causas pequenas, vamos dizer assim, pontuais, aqui, ali, lá, e de repente a balaiada tá grande, porque vai juntar muitos motivos, muitos grupinhos, e aí a balaiada vai acabar crescendo. Primeiro grupinho irritado, com vontade de fazer revolta. Ricos, tendo conflitos políticos com o governante, com o governador da província de Maranhão. Eles estão querendo tirar o cara de lá. Me falhou a memória agora, eu não vou saber citar o nome do cara, mas eles estão querendo tirar o cara de lá, porque é um autoritário, é um conservador e a galera liberal não está curtindo ele. Bem a cara de período regencial. 2, vem comigo. O senhor Raimundo Gomes é um vaqueiro, portanto é um camponês, galera, um funcionário, um empregado que trabalha numa fazenda, cuidando das vacas, sobrevivendo com o pouco de dinheiro que ganhava. O senhor Raimundo Gomes foi vítima, a família dele foi vítima do alistamento obrigatório, do recrutamento obrigatório. O seu irmão foi levado e ele estava na prisão, aguardando para ser levado
para o Rio de Janeiro, se não me engano também, porque ele foi recrutado, ele teria que servir à regência, ao país, né, combater as revoltas. E é aquele exemplo que eu já dei para vocês, o irmão do senhor Raimundo ajuda ele lá no trabalho dele, então não ficou satisfeito. O que o senhor Raimundo fez? Num ato de muita coragem, o senhor Raimundo entrou na prisão onde o irmão dele estava, libertou o irmão dele e se transformou num herói. As outras tantas famílias que haviam perdido algum familiar para esse recrutamento, outros tantos casos de alistamento obrigatório, se identificaram com o senhor Raimundo, acharam ele um herói e aí passaram a estar do lado dele querendo que outras pessoas fossem libertas. Então já começou, perceba. Tem gente rica revoltada com a política, tem gente pobre se identificando com a luta do senhor Raimundo Gomes e querendo libertar outros tantos recrutados obrigatoriamente. Agora entra a causa pessoal, a vingança pessoal do líder principal que deu nome a essa revolta. Senhor Manuel Balaio, fabricante de cesto, fabricante de balaios, ele também foi vítima, a família dele foi vítima do recrutamento obrigatório. Seus filhos foram recrutados e como se isso não bastasse para fazer o senhor Manuel ficar com raiva e querer fazer a mesma coisa que o senhor Raimundo fez, libertar os filhos dele, a filha dele teria sido estuprada quando as forças regenciais entraram na fazenda onde ele morava, lá na casa dele, para levar os filhos, estupraram a filha dele. Então o senhor Manuel, olha que história comovente, tem 2 motivos para querer se vingar. O recrutamento dos filhos, a falta que os filhos vão fazer ali no trabalho, na lida diária dele, e a filha ser estuprada. E tem mais um quarto ponto de revolta. Há historiadores que até separam a manifestação do senhor Cosme Bento. Cosme Bento era um escravo alforriado, alfabetizado, conhecido como um feiticeiro, então assim, temido, respeitado, e ele promoveu uma rebelião de escravos fugidos. Ele foi quase como um líder de escravos, um líder de um quilombo, mais ou menos assim. Ele liderava escravos, ele acolhia escravos fugitivos, né? Chegou a reunir em torno de 2.500, 3.000 escravos. E o senhor Cosme Bento, estando no Maranhão, nessa mesma época da raiva do Raimundo, da revolta do Manuel, da revolta da elite política, o Cosme Bento está no Maranhão, reunindo esses escravos fugitivos e também enraivecido, né, contra a regência, contra a escravidão, enfim. Você percebe que são pontos de raiva, são causas diferentes, mas todas ligadas a uma insatisfação, né? Tem alguém com raiva de alguma coisa? Então o Maranhão está pegando fogo em diversos pontos. E a balaiada é isso. Deixa eu só insistir de novo nesse ponto. Existem livros estudiosos que separam a revolta do Cosme Bento. Vão ver na revolta do Cosme Bento, liderada por ele, já que ele reunia escravos fugitivos, né, fugidos, vão ver nele uma outra revolta, a revolta escrava de Cosme Bento. Mas aqui eu estou colocando junto, te informando, porque o Cosme Bento está no Maranhão, reunindo essa galera, esses escravos, no mesmo contexto do Raimundo, do Manuel e de uma elite política, ok? Dá para pensar eles separado, mas está tudo junto ali no mesmo lugar, no Maranhão. Então é isso, eu tenho grupos, cada um com a sua causa, se revoltando e formando a balaiada, que no final vai atrair a atenção das regências, claro, né? Da Guarda Nacional mais próxima ali, e essa revolta será reprimida. Os pobres envolvidos, então o senhor Raimundo, o senhor Manuel, o próprio Cosme, né? Vai ser morto ou preso, aguardar morte, aguardar a sentença de morte.
Mas os ricos lá atrás, que estavam tretando por questões políticas pelo governo provincial, eles serão perdoados e anistiados. Pois é, uma diferenciação aqui, né, que não é difícil de entender, entre a sentença aos pobres, a punição aos pobres e a punição aos ricos. Um novo governador assumiu, né, e com a função de abafar essa revolta, de controlar essa revolta, ele acabou conseguindo, né, fazer essa missão de acabar com a balaiada. E aí essa elite que estava revoltada com o antigo governador acabou tendo seu motivo esvaziado, né, anulado, neutralizado. Talvez por isso também tenha sido anistiado, porque o motivo de briga dos ricos já não existia mais. É isso. Essa foi a balaiada.